E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem fala com vocês é o Igor, que a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando referente ao Novo Testamento. Vídeo passado nós falamos do Antigo Testamento, nós terminamos ele e hoje vamos estar dando continuidade falando do Novo Testamento agora, tá bom? Então vamos começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e sigam nossas redes sociais, a página do Instagram, a página do Facebook, o nosso Instagram na descrição. Então vamos ao vídeo. Gente, aprendemos na aula passada, no vídeo passado, de que nós temos uma grande queda do povo de Israel, aonde Deus chega a se calar por 400 anos, aonde não é usado ninguém, Deus não fala através de ninguém, porque Deus simplesmente se cala, porque o povo agia como se não precisasse de Deus, como se o povo fosse autossuficiente. Ah, vocês são autossuficientes? Então vocês são autossuficientes mesmo, conseguem viver sem minha presença. E a gente viu que o povo não conseguiu. O que aconteceu? O povo judeu ele foi dominado pelos romanos. Os romanos eram um dos povos antigos que estavam dominando muitos lugares do mundo com suas estratégias de ataque, estratégias de conquista. Dominaram quem? Os judeus. O domínio dos romanos não são escravizar, são cobrar. Por exemplo, os judeus, eles viviam a cultura dele normal, os romanos estavam nem aí para a cultura, religião deles, não queriam saber de interferir nem nada. Eles podiam viver a vida deles normalmente, desde que eles pagassem impostos. Foi considerada essa tática pelos historiadores uma tática esplêndida, porque os romanos não desgastavam o povo através de escravidão, não. Deixavam o povo seguir a vida deles, só que tinha que pagar um dinheiro a mais para eles. E isso enriqueceu muito o governo romano, certo? E nós temos no livro do Novo Testamento, o primeiro livro é o quê? O livro de Mateus. Quem foi Mateus, Igor? Mateus foi um dos 12 discípulos de Jesus. Eu vou fazer depois um vídeo explicando sobre cada um dos discípulos de Jesus. E nós temos o primeiro livro, Mateus. Mateus, na Bíblia, ele está como o primeiro livro dos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele foi um discípulo de Jesus. Marcos e Lucas não foram discípulos de Jesus, só para vocês poderem entender, tá? Quando eu falo discípulo de Jesus, eu falo referente aos 12, que eles seriam os 12 primeiros discípulos de Jesus, os principais, digamos assim. Ele não foi. Marcos e Lucas não faziam parte dos 12. E depois nós temos o livro de João. Cada um deles escreve sobre quem? Jesus. Eles escrevem sobre Jesus, quando Jesus foi enviado, porque o ser humano, a humanidade, passava por uma fase onde ninguém tinha condições de fazer um sacrifício que salvasse, né? Era necessário fazer um sacrifício, derramamento de sangue, para que houvesse a salvação pela humanidade. E aí o que acontece? Jesus, filho de Deus, ele vem em forma humana, ele estava em forma de Deus, ele se faz em forma humana, ele nasce através de Maria, que era esposa de José. Eles não tiveram nenhum relacionamento, tá? Jesus ele foi colocado na barriga de Maria através do Espírito Santo. Jesus ele nasce e começa o ministério pregando sobre o reino de Deus e sobre o amor. Ah, Igor, mas fala-se tanto da salvação, como faço para ser salvo? Primeiro, reconheça que Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Siga os seus ensinamentos e você será salvo. Ame a Deus em primeiro lugar e ame ao próximo como a ti mesmo. É isso que eu falo para você, tá bom? Então nós temos aqui o livro de Mateus. Logo depois do livro de Mateus, nós temos o livro de Marcos, Lucas e João. Como eu estava falando anteriormente, os 4 relatam da vida de Jesus. Como era a vida de Jesus aqui na Terra. Fala de milagres, fala de profecias, fala de parábolas de Jesus. Enfim, fala da vida de Jesus. Cada um deles fala da sua visão. E cada um deles é diferente o seu linguajar. Por exemplo, imagine que o evangelho, que a palavra de Jesus Cristo, ela seja uma camiseta. Pegue uma camiseta e coloque ela, no caso, levantada para cima. Mateus, ele estava, por exemplo, pregando para os judeus. Então ele mostrava o evangelho como uma camiseta virada para cima. Quando ele ia, por exemplo, Marcos
dizem que Marcos ele escreve o evangelho para os romanos. Os romanos só entendiam camiseta de cabeça para baixo. Ou seja, o evangelho é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, fala da salvação, que Jesus Cristo é o Senhor e o único Salvador, e cada um entende de uma forma diferente. Por isso que Mateus, o linguajar que ele escreve é de um jeito, o linguajar que Marcos escreve é de outro jeito. A forma como Lucas ele era grego, o Lucas ele era um médico grego, que depois ele ouviu falar de Jesus e começou a pesquisar, começou a ir atrás de fontes de informações e começou a relatar a vida de Jesus e mandar para o excelentíssimo Teófilo. Depois a gente vai estudar um livro, num vídeo, os 4 evangelhos. Vou fazer um estudo em cima dos 4 evangelhos apenas, tá bom? E nós temos, depois de Lucas, nós temos quem? João. João, ele era um discípulo amado de Jesus. Todo pai e toda mãe, quando eles têm mais de um filho, o amor é o mesmo para os filhos. Só que sempre tem aqueles filhos que são mais chegados com a mãe e com o pai. O amor do pai ama os 2 filhos da mesma maneira, só que sempre tem aquele filho que é chegado mais no pai. Não é que o pai prefere amar ele. Aquele filho é que dá lugar para o pai amar ele mais. Entendeu? Logo depois nós temos o quê? O livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele fala especificamente sobre a vida dos discípulos após a ida de Jesus. Depois que Jesus ele ressuscitou e ele voltou aos céus, Jesus ele deixa uma ordem para os discípulos: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então é uma ordem que Jesus deixa para os discípulos, e ele fala para os discípulos esperarem uma cidade chamada Jerusalém, e nessa cidade iria descer o Espírito e ia dar autoridade e poder para que eles fossem e pregassem a palavra e fizessem maravilhas e expandissem o evangelho pelo mundo. Então no livro de Atos vai contar a história de como foi após Jesus Cristo ascender aos céus, como que foi a organização, a criação da igreja, a primeira igreja que foi criada, como foi a organização da igreja. O livro de Atos ele mostra a igreja exemplar. Atos mostra não a igreja perfeita, a igreja exemplar, aquela igreja que mais se aproximava da perfeição. É a igreja de Atos que Deus tem com prazer nela, entendeu? Porque é uma igreja que busca a união entre os irmãos, é a igreja que busca resolver tudo, é aquela igreja que não prega somente prosperidade, mas prega salvação, prega o amor, é aquela igreja onde eles vendiam tudo que eles tinham e dividiam entre eles para que não faltasse nada a ninguém, é aquela igreja que um esperava o outro para comer, ambos um comia na casa do outro, era aquela reunião, era aquela coisa gostosa, era aquela coisa maravilhosa e a ação do Espírito agindo naquele lugar. Então a igreja de Atos, a igreja primitiva, o começo da igreja, do cristianismo, é o exemplar, é aquele que a gente tem que olhar e falar, vamos seguir esse modelo. Vamos olhar e vamos ver que essa igreja aqui era a igreja na qual Deus tinha prazer. Não que ele não tenha um prazer nas igrejas de hoje, mas a gente viu que as igrejas de hoje perderam muito dos valores cristãos verdadeiros. A teoria da prosperidade, gente, Deus quer saber de salvação, Deus quer saber de amor, amor ao próximo, amor a Deus. Como é raríssimo você ouvir hoje essas pregações falando de amor. Jesus falou que para ele resume os mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. E como você fala da prosperidade? Tem que ter prosperidade? Tem, só que não pode ser o principal tem que ser o amor, o principal tem que ser a salvação e o reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor, certo? Então a gente tem no livro de Atos isso. Depois nós temos o quê? O livro de Romanos, só que isso vai ficar para o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou estar falando referente às cartas paulinas. Como assim, Igor? Existia um homem chamado Saulo. Ele era perseguidor dos cristãos. Se vocês não sabem, os judeus, eles não reconhecem Jesus como o Salvador. Eles não aceitam. Em todo o Antigo Testamento, a gente tem muitas partes que falam sobre a vinda de um Messias, que falam sobre a vinda de um Salvador. Para os judeus, Jesus não é o tal Messias que eles estão esperando, porque eles
Isso aí a gente vai ver em outro... Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas para vocês entenderem, os judeus eles não reconhecem Jesus como Salvador. Eles ainda acham que o Messias vai voltar. E Jesus vai voltar mesmo, mas não é para morrer na cruz. Ele vai vir para salvar a sua igreja. E aqueles que acreditam na sua palavra e obedecem às suas ordens. É para isso. Então a gente vai estudar no próximo vídeo sobre Saulo. Saulo, ele era judeu. E ele defendia a lei de Moisés. Ele defendia o Pentateuco. E Jesus, algumas coisas que Jesus falava, para eles ia contra, mas não, Jesus nunca foi contra o Antigo Testamento. Jesus nunca infringiu, Jesus obedeceu todo o Antigo Testamento, todas as leis, Jesus obedeceu. E ele abriu a porta da salvação que era para os judeus, ele abriu para o mundo. Agora toda a humanidade pode se salvar, entenderam? Então foi isso que aconteceu. Saulo, ele era judeu, ele defendia o Pentateuco à risca. E o que ele faz? Ele começa a perseguir aqueles que acreditavam em Jesus, porque ele achava que Jesus ele pregava coisas horríveis, blasfêmias contra Deus. E ele começa a perseguir todos os que acreditam, os cristãos, e matam eles. Depois, Saulo ele tem um encontro com Jesus e ele muda radicalmente. Ele de Saulo passa a se chamar Paulo e de perseguidor ele passa a ser perseguido, porque ele acaba sendo o maior escritor do Novo Testamento. Ele manda cartas para vários lugares do mundo. Ele faz muitas viagens missionárias para vários lugares, pregando de Jesus, falando de Jesus. Ele estuda muito e a gente vai ver isso nas cartas paulinas, que é Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Todos esses outros livros do Novo Testamento são cartas que Paulo escreve para outros lugares e outras civilizações, certo? E que a gente vai estudar no próximo vídeo, de Romanos até o livro de Apocalipse, tá? Gente, se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários. Eu vou fazer um vídeo falando sobre os discípulos, vou fazer um vídeo explicando sobre salvação, vou fazer um vídeo falando sobre as cartas paulinas, falando sobre os evangelhos, e tudo isso daí eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer esse vídeo especificamente, tá? Então, muito obrigado a você que assistiu. Dúvidas, deixem nos comentários. O próximo vídeo vai ser a finalização do resumo bíblico do Novo Testamento, de Romanos a Coríntios. Perdão, Apocalipse, tá bom? Gente, eu vou falar de novo. Dúvidas, deixem nos comentários. É importante vocês colocarem suas dúvidas nos comentários, para poder eu estar tirando as dúvidas de vocês. Sem dúvida, deixe nos comentários as dúvidas, certo? Então, muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal e que Deus abençoe vocês e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo estenda-se a todos vocês. Muito obrigado e que Deus os abençoe.